Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto e ajudem-nos a chegar ao novo objetivo do canal, os 2000 subscritores, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos confrontar dois tipos de investimento que já fomos falando em vídeos anteriores aqui no canal e que são os seguintes: ETFs e PPRs. Não vale a pena aqui entrar novamente em pormenores sobre o que significa investir em cada um destes produtos e explicar em detalhe o que são estes produtos, mas o objetivo do vídeo de hoje será confrontar e ver as diferenças entre investir num produto como um PPR ou num ETF. Antes de passarmos ao exercício teórico em Excel que vos trago para verem com mais clareza as diferenças de investir em ETFs e em PPRs, gostaria apenas de dar-vos algumas notas iniciais sobre as diferenças de investir num e noutro produto que me parecem bastante importantes para contextualizar e que são as seguintes. Em primeiro lugar, de salientar que em junho de 2018 houve uma alteração ao regime dos PPRs, ou seja, aos critérios de investimento dos fundos PPRs. Ou seja, até essa altura, os fundos PPRs tinham um limite máximo de exposição ao mercado acionista de 55%, ou seja, tinham esse limite, e a partir dessa altura, os fundos PPRs deixaram de ter essa limitação de exposição ao mercado acionista. Ou seja, com esta alteração, considero que faz cada vez mais sentido comparar um produto como um ETF com um PPR, uma vez que os níveis de alocação ao mercado acionista do PPR podem ser cada vez mais próximos de 100%, obviamente dependendo da política de investimento do fundo. Em segundo lugar, um fundo PPR tem uma gestão mais ativa da carteira do que um ETF. Isto porquê? Porque no caso de um fundo PPR, o gestor desse fundo irá ao longo do tempo avaliar as posições que tem e, de acordo com os seus critérios de escolha de ações e outros produtos, irá ponderar se vale a pena vender posições e comprar novas posições. Portanto, acaba por ser aqui uma gestão ativa, quase como nós gerirmos o nosso portfólio de ações a nível pessoal. Por outro lado, um ETF é uma gestão muito mais passiva. Porquê? Porque basicamente um ETF replica um índice de ações. Ou seja, o ETF obrigatoriamente tem de deter aquelas ações consoante o peso que cada uma dessas ações tenha no índice que o ETF pretende replicar. Portanto, é aqui uma diferença entre um fundo PPR e um ETF. Em terceiro lugar, investir num PPR e investir num ETF, em termos de comissões de gestão, é completamente diferente. E normalmente as comissões de gestão associadas a um fundo PPR são muito mais elevadas que as comissões associadas a um ETF. Portanto, acaba por ser aqui uma diferença também com um impacto no nosso investimento, como veremos seguidamente na nossa experiência em Excel. Uma outra diferença bastante importante é que um PPR tem benefícios fiscais, como já vimos num vídeo anterior aqui no canal, quer ao nível de deduções à coleta, mas também ao nível da tributação sobre mais-valias, o que não acontece no caso dos ETFs, que são tributados à taxa de 28%. Posto isto, não percam já de seguir a análise na minha tela à confrontação entre investir num PPR e num ETF. Não percam! Passando então ao exemplo teórico, basicamente trago-vos aqui um ETF e um PPR, sendo que considerei um conjunto de pressupostos para efetuar os cálculos nesta análise. Passando então ao caso do PPR, eu assumi em primeiro lugar uma rentabilidade média anual de 8%, sendo que no caso do ETF assumi também esta mesma rentabilidade média anual de 8%. Para considerar esta rentabilidade, no caso do PPR, eu estou aqui claramente a assumir que este PPR é do tipo fundo com uma elevada exposição ao mercado acionista. No caso do ETF, eu baseei-me aqui num ETF mais genérico, indexado aos mercados mundiais, como por exemplo indexado ao Morgan Stanley Capital Index, e portanto assumi aqui uma rentabilidade de 8%. No caso do PPR, dou nota que eu não me baseei em qualquer rentabilidade histórica e o mesmo sucede para o ETF. Isto porquê? Porque, tal como referi há pouco no vídeo, os PPRs com uma elevada exposição ao mercado acionista ainda são recentes, ou seja, houve uma alteração na lei em junho de 2018 que permitiu ultrapassar o limite máximo de 55% de exposição ao mercado acionista que até aí vigorava. Portanto, ainda não existe aqui um registro histórico muito significativo para assumirmos aqui rentabilidades concretas. No caso do ETF, assumi também uma rentabilidade de 8% para estar aqui em equilíbrio com o PPR, para que o exercício fizesse mais sentido.
Relativamente à comissão de gestão, como podem ver, no caso do PPR, eu assumi uma comissão de gestão, ou seja, uma taxa de encargos correntes de 1,59%, que é, por exemplo, a taxa que se aplica ao Alves Ribeiro PPR, que é um PPR que já falamos anteriormente aqui no canal, e no caso do ETF, assumi uma comissão de gestão de 0,2%, que é a que é aplicável, por exemplo, a um ETF indexado ao Morgan Stanley Capital Index. Posto isto, calculo então a rentabilidade líquida, que neste caso ainda é uma rentabilidade antes do efeito de impostos e que basicamente consiste em retirar aos 8% a comissão de gestão, que no caso do PPR será de 1,59% e do caso do ETF de 0,2%, o que dá aqui valores distintos, como podemos verificar. Relativamente a aportes anuais a reforços anuais, considerei aqui um valor em ambas as situações de 2.000 euros. E finalmente, a idade inicial, que é um pressuposto importante para o caso do PPR, por causa da questão dos benefícios fiscais, assumi aqui uma idade inicial do investimento de 30 anos. Portanto, considerando estes pressupostos, e indo aqui para a questão do PPR, verificamos que no caso do PPR, a mais-valia bruta será de cerca de 121 mil euros. No entanto, para além desta mais-valia bruta, também retiramos um outro tipo de rentabilidade deste investimento, que tem a ver com a questão dos benefícios fiscais. Aqui num vídeo anterior no canal já falamos de como é que são apurados os benefícios fiscais e aqui, neste caso em concreto, assumimos os benefícios fiscais atuais que se aplicam aos PPRs. Relativamente ao cálculo, caso pretendam saber mais pormenores da legislação, podem sempre consultar o nosso vídeo anterior aqui no canal. Portanto, considerando esse pressuposto, verificamos que o total de benefícios fiscais que receberemos ao final de 30 anos, neste caso em específico, seria de cerca de 10.200 euros. No entanto, para além de calcular a mais-valia bruta, seguidamente é preciso calcular os impostos associados a essas mais-valias. E aqui no caso do PPR existe também legislação própria, uma legislação diferente para a tributação das mais-valias, sendo que neste caso em concreto, neste exemplo em concreto, eu considerei que estamos a desmobilizar o PPR ao final de 30 anos por termos atingido os 60 anos de idade. E aqui o que nos diz a legislação é que nesta situação em específico nós teremos aqui duas taxas de tributação aplicadas. Ou seja, uma taxa de 21,5% aplicável às mais-valias associadas às entregas efetuadas nos últimos 5 anos e para as restantes mais-valias geradas e associadas a entregas posteriores ou efetuadas há mais de 5 anos, a taxa de tributação será de 8%, como podem ver na fórmula que está aqui no Excel. Portanto, contas feitas, o imposto total sobre as mais-valias seria um pouco menos de 10.000 euros. Deste modo, considerando o efeito de tributação das mais-valias e considerando também os benefícios fiscais recebidos ao longo do tempo, a rentabilidade e os ganhos totais que retiraríamos deste investimento seria na ordem dos 121 mil euros. No entanto, aqui neste exercício, resolvi acrescentar uma outra variável que me parece importante também e que tem a ver com a questão dos benefícios fiscais. Ou seja, neste caso em concreto, nós anualmente recebemos um montante de benefícios fiscais. E ao recebermos esse montante, nós podemos reinvesti-lo. Ou seja, eu aqui achei coerente considerar o reinvestimento do benefício fiscal no próprio PPR. E se nós virmos e olharmos para esta coluna, portanto, eu assumi exatamente a mesma rentabilidade, portanto, a rentabilidade líquida de 6,41%, e o resultado é que nesse cenário de reinvestimento teremos aqui uma mais-valia bruta adicional de cerca de 20 mil euros. Aqui, sobre esta mais-valia bruta, também terá de ser considerado o efeito fiscal, o efeito do imposto sobre as mais-valias, sendo que é apurado exatamente da mesma forma como esta mais-valia anterior. Portanto, aqui, como podemos ver, o imposto sobre mais-valias é de cerca de 1.600 euros. E aqui, considerando o efeito do reinvestimento dos benefícios fiscais recebidos, os resultados serão um pouco diferentes. Ou seja, para além da questão da mais-valia líquida, que já falamos, e dos próprios benefícios fiscais, teremos aqui também o efeito adicional da mais-valia associada ao reinvestimento dos benefícios fiscais. Contas feitas, aqui, neste cenário, teríamos um ganho total da ordem dos 140 mil euros, o que, face ao cenário acima, fazendo aqui as contas no Excel, podemos verificar que há um ganho adicional de cerca de 18.400 euros, o que é bastante significativo.
Partindo então para o ETF, basicamente, ao nível da mais-valia bruta, verificamos que temos um valor de cerca de 175 mil euros, o que comparando com o PPR é uma diferença em termos brutos na ordem dos 54.500 euros, o que é bastante significativo, mas depois, considerando todo o efeito fiscal, os resultados são um pouco diferentes e a diferença esbate-se. Ou seja, neste caso em concreto, o imposto sobre as mais-valias é de 28%, o que dá uma mais-valia líquida de 126 mil euros. Assim, quando comparamos com o cenário 1 do PPR, em que não reinvestimos os benefícios fiscais, verificamos que, apesar de tudo, o ETF tem uma rentabilidade superior, neste horizonte temporal, de cerca de 5.200 euros. Por último, queria alertar ainda que as conclusões podem ser diferentes consoante os aportes que consideramos. Aqui, por exemplo, se eu alterar os aportes para 5 mil euros, quer no caso do PPR, quer no caso do ETF, verificamos que neste caso em específico o ETF terá sempre uma rentabilidade superior ao PPR, quer na questão sem reinvestimento, quer no cenário com reinvestimento. Mas, por exemplo, se assumimos aqui valores inferiores, por exemplo, na ordem dos 750 euros por ano, verificamos aqui que a diferença entre a mais-valia do ETF e do PPR no cenário sem reinvestimento é muito mais reduzida face à situação dos aportes anuais de 2.000 euros, que tínhamos considerado anteriormente. Para além disso, quando comparamos a mais-valia líquida do ETF com a mais-valia líquida do PPR no cenário de reinvestimento dos benefícios fiscais, verificamos que, de facto, a diferença em termos percentuais é ainda mais significativa. Portanto, o que eu diria, em jeito de resumo, é que para montantes até 2.000 euros, em que o benefício fiscal dos PPRs é aplicável, pode ser uma solução interessante ter os PPRs. Para montantes muito acima disso, diria que o ETF é de facto uma solução mais rentável, apesar de não ter a questão dos benefícios fiscais. Portanto, este exercício prova, atenção, aqui estamos a considerar que as rentabilidades são iguais, podem ser distintas e isso pode alterar o vosso racional. Mas diria que neste caso em concreto pode-se tirar daqui de algum modo essa ilação. O que eu diria é que na vossa carteira e numa carteira de investimento diversificada haverá lugar para os dois tipos de produtos. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!